Olá, você vai ver nesta edição. Prefeito de Cuiabá é multado por irregularidades em projeto de lei que deu origem à Secretaria Cuiabá 300 anos. TCE mantém penalidades para ex-presidente da Câmara de Cáceres. Processo é parcialmente provido e relator afasta parte de multa aplicada a gestor. TCE recomenda que dados sobre o fluxo de caixa do governo do estado devam constar no portal Transparência. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão ordinária na manhã desta terça-feira, o Pleno do Tribunal de Contas analisou uma representação de natureza externa envolvendo a Prefeitura de Cuiabá. O motivo foi o projeto de lei que deu origem à lei complementar que criou a Secretaria Extraordinária Cuiabá 300 anos. Acompanhe. A representação de natureza externa, com pedido de medida cautelar em desfavor da Prefeitura de Cuiabá, foi proposta pela Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Cuiabá. A representação foi para apurar supostas irregularidades no projeto de lei 477 de 2017, que deu origem à lei complementar que criou a Secretaria Municipal Extraordinária Cuiabá 300 anos. Ficou caracterizada a realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. O gestor foi citado para prestar esclarecimentos e apresentou defesa. O Ministério Público de Contas sugeriu que os 18 vereadores fossem citados para se manifestar, visto que aprovaram o projeto de lei. No mês de julho de 2017, foi aprovada a Lei Complementar 432 de 2017, objeto desta representação, cujo artigo 5º dispõe que as despesas decorrentes da presente lei correrão à conta da dotação orçamentária própria. Esta lei estava desacompanhada dos documentos e informações exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Constituição Federal, culminando na irregularidade JB01, despesa irregular não autorizada. Em decorrência dessa irregularidade, conforme evidenciado pelo Ministério Público de Contas, houve a realização de despesas sem autorização legislativa, tendo em vista que foram nomeados e empossados 4 servidores em agosto de 2017, sem que houvesse dotação orçamentária específica para esta secretaria. Somente no dia 21 de setembro de 2017, foi aprovada a lei que autorizou a abertura de créditos especiais para a SEC Cuiabá 300 anos. Dessa forma, as despesas com a nova secretaria foram custeadas com o orçamento da Secretaria de Gestão. Concluo que essas despesas foram irregulares, pois não tiveram autorização legislativa. Assim, observo que a irregularidade JB01 de fato ocorreu, motivo pelo qual eu entendo por mantê-la. Contudo, em razão de o processo legislativo ter sido retificado em dezembro de 2017, concluo que a criação da Secretaria 300 anos não se constituiu em vício capaz de torná-la inválida. Assim, a conselheira relatora votou por conhecer e julgar procedente a representação de natureza externa, aplicando multa de 6 UPFs-MT ao prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e recomendando à atual gestão que observe a lei de responsabilidade fiscal quanto ao envio de projeto de lei para a criação de despesa. TCE julga recurso envolvendo o Fundo de Previdência Social dos servidores de Nova Olímpia e o provê parcialmente. Entenda. O recurso ordinário foi interposto em nome do diretor executivo do Fundo de Previdência Social dos servidores de Nova Olímpia, Luiz Carlos Duarte, com o objetivo de reformar um acórdão de 2016 da primeira Câmara, que julgou parcialmente procedente uma representação interna em desfavor da autarquia, com aplicação de multas e recomendações. Essas penalidades foram aplicadas em razão de irregularidades ligadas ao termo de vinculação número 1 de 2013 da MM e do contrato administrativo de prestação de serviços técnicos número 78 de 2012, que vinculavam o Simprev ao consórcio Previmone. O relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima,
deu provimento, com base na Resolução Normativa 17 de 2016 do TCE, ao pedido de afastamento da multa de 2 UPFs aplicada por divergência na prestação de contas. Voto no sentido de conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a multa aplicada em relação ao item relativo à divergência nas informações prestadas ao tribunal, o código MB-03. As demais penalidades foram mantidas pelo relator do processo, sendo este recurso parcialmente provido pelos membros do Tribunal Pleno do TCE. O Tribunal de Contas de Mato Grosso manteve inalterada a decisão singular do julgamento da tomada de contas que constatou falhas em processo licitatório da Câmara de Cáceres. Veja os detalhes. Com o objetivo de reformar o julgamento singular que não admitiu o pedido de rescisão oposto contra o Acórdão 61 de 2017, o ex-presidente da Câmara Municipal de Cáceres, Alvazir Ferreira de Alencar, entrou com recurso de agravo junto ao Tribunal de Contas. No relatório consta que ele justificou o pedido, alegando que existiu erro material e violação a literal dispositivo de lei no acórdão, visto que a Câmara Municipal obedeceu aos dispositivos legais e aos princípios dos procedimentos licitatórios na celebração do contrato. Afirmou que não houve superfaturamento na proposta vencedora e que o certame obedeceu aos dispositivos legais atinentes à escolha da modalidade de licitação. A relatora do processo, a conselheira interina Jaqueline Jacobsen, explicou que a irregularidade que ocasionou a punição do ex-presidente da Câmara se deu devido à constatação de sobrepreço no objeto contratado na licitação. Para ela, o ex-presidente busca rediscutir a tese em questão, a fim de alcançar a exclusão da condenação a qual foi submetida. No voto, ela ainda disse que, ao analisar os autos do processo da tomada de contas ordinária, verificou que a equipe técnica demonstrou, de forma clara, a existência de sobrepreço na licitação, uma vez que o orçamento apresentado pelo vencedor do certame não foi a proposta mais vantajosa, pois dos 32 itens licitados, em 13 houve desvantagem. Sendo assim, a relatora votou por manter o julgamento singular pelos seus próprios fundamentos. Verifico que o pedido de rescisão interposto pelo ora agravante realmente não se enquadra nos requisitos regimentais do artigo 251 do Regimento Interno deste Tribunal. Por isso, não reconheço a plausibilidade jurídica do presente agravo. Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial da autoria do procurador William Brito, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento deste agravo, mantendo-se inalterados os termos do julgamento singular 889 de minha autoria. O Pleno julgou uma auditoria de conformidade realizada no âmbito da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso. Por causa da inexistência de inconformidades, o TCE arquivou o processo. Veja os detalhes. A auditoria de conformidade para avaliar o nível de estruturação e de transparência do fluxo de caixa no exercício de 2017 da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso foi votada em sessão plenária. O responsável pela Cefaz, Gustavo Pinto Coelho de Oliveira, foi notificado pela SESEX da 6ª Relatoria do TCE para apresentar o fluxo de caixa estadual e informar as razões para a não disponibilização do fluxo de caixa estatal por meio de acesso público no portal de transparência do Governo do Estado de Mato Grosso. De acordo com as informações passadas pela Cefaz, a SESEX concluiu que não foram encontradas inconformidades, opinando assim pelo arquivamento da auditoria de conformidade. Quanto à não disponibilização do fluxo de caixa em tempo real no portal de transparência do Governo, o cumprimento da Lei de Transparência das Informações Públicas da Administração é de competência do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, conforme o Decreto Estadual número 84/2015. Assim, a SESEX propõe que seja encaminhada cópia dos autos ao gabinete do conselheiro João Batista Camargo Júnior, relator responsável no exercício 2018 pelo gabinete, a fim de que adote medidas que entender cabível. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal
no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais!